Wagner, o senhor é natural de onde? Eu sou natural de Barretos, estado de São Paulo. Viveu muito tempo lá em Barretos? 26 anos em Barretos. Então, a infância, a adolescência... Adolescência, o final da adolescência, foi isso. Como é que foi sua infância lá em Barretos? Bom, você ser criado no interior com muito mais liberdade. Uma cidade que todo mundo conhecia as pessoas, então é mais fácil. Se alguma coisa caísse, precisava se acudir alguma coisa, todo mundo saberia. E naquela época não havia a perversidade que hoje existe. Naquela época, o sujeito mais perigoso, ele roubava a bicicleta. Então, foi uma infância sem esse tipo de pressão, não tinha esse problema. Seus pais faziam o que lá? Meu pai era corretor de imóveis e minha mãe era professora primária. Na época em que os professores eram muito valorizados. O meu estudo se inicia num grupo do governo do estado de alto nível, onde tinha filme para os alunos assistirem, era hiper equipado, tinha tudo. E a comunidade doava as coisas para o grupo, o que faltava do governo do estado, a comunidade doava. Quantos irmãos? Somos em 4 irmãos. São 3 homens e uma menina. E naquela... Quando o senhor era jovem ainda, criança, na infância, o senhor tinha algum sonho? Sim. Sonho de menino? Tinha. Meu sonho era ser piloto de caça. Eu cultivei esse sonho por longos anos. Até que um dia meu irmão entrou no ITA e eu pedi para ele ver como é que era ser piloto de caça. E ele me deu uma notícia ruim, que como eu usava óculos, eu não seria aprovado num curso da aeronáutica nunca. Eu poderia ser militar, mas de intendência, outra coisa. Piloto, não. Aí eu procurei sonhos alternativos, mas ainda perseguindo o sonho avião. E qual foi a origem desse sonho? Por quê? Eu não sei por quê. O brinquedo que eu me lembro que eu esperneei para ter foi um velocípede na forma de avião. E era um negócio muito caro, né? Aquilo, pedi para o meu pai, era molequinho, passando em frente à loja. A loja se chamava Balbec. E meu pai falou, não, tal, me engambelou e não comprou. Já um pouco mais tarde, aí lá pelos 12 anos, eu comecei a ler um tipo de revistinha, um gibi, mas feito por pessoas que sabiam desenhar aviões, e aquilo era uma história de combate aéreo. Aquilo assoprou as cinzas da brasa, né? E eu me interessei por aviação militar e comecei a colecionar material. Eu tenho um acervo bom hoje sobre a aviação militar. Tenho inúmeras coleções de aviões, de livros, né? Livros, vídeos de combates aéreos na Segunda Guerra, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Guerra do Iraque. Isso ficou para o meu consumo, mas não para aí, né? Aqui em São José, vindo para cá, de São Paulo para cá, eu fui fazer o cursinho em São Paulo, e aí eu
Peguei meu irmão e falei, você tem que me levar para a Embraer, eu quero trabalhar no meio de avião. Eu já estava na Ericsson, já tinha passado pela Minisa, que era uma indústria aqui dentro da Tecelagem Paraíba, de um dos filhos do Olivo Gomes. Da Ericsson apareceu a oportunidade criada pelo meu irmão, foi falar com Osíris falou, tem vaga, manda ele vir aqui. Naquela época tinha vaga. Bom, antes de chegar na Embraer, adolescência, como é que foi o seu estudo na adolescência? Eu tive uma vida acadêmica muito grande. Eu fui muito empenhado em estudar. Isso não significa que eu era um aluno brilhante. Eu estudava. Eu procurava não só ficar com o material que o professor dava. Meu pai montou uma biblioteca em nossa casa muito grande. Nós nunca precisamos ir numa biblioteca pública ou do ginásio. Então, livro de física, a gente tinha 4, 5 autores e de tudo. Era um quarto cheio de estantes para a gente. E 1963 foi para Barretos um professor de ciências e o pessoal o chamava de professor aloprado, é meio doidão. Esse cara era um gênio. E ele pediu voluntários para se montar um clube de ciências. Eu me candidatei, eu e alguns colegas. Eu fiquei de 1963 a 1969, eu já tinha saído do curso ginasial, eu já estava no científico, 3º ano científico, ajudando. A gente criou um dos mais completos clubes de ciência do interior do estado de São Paulo. Ele rivalizava com o de São José do Rio Preto, que eu conheci também. A gente participava de feiras de ciências por vários lugares. E esse professor, Edgar Heitorave, já falecido, ele teve uma influência muito grande sobre mim, em termos de rumo de vida, de estudo. Ele era um segundo pai para mim. Hoje não sei se existem essas relações entre aluno e professor. A gente vê na imprensa uma beligerância, né? Mas ele era amigo, ele não era professor, ele era amigo nosso. Então nós criamos esse clube de ciências, tinha tudo. Tinha tape deck de rolo de fita, antigamente era rolo de fita grande, mandávamos fazer equipamentos sonoros para os bailinhos, para arrecadar dinheiro, vidraçaria, a gente ia para São Paulo, comprava as vidraçarias para pôr no laboratório, kits de física, kits de química, era um show, tá? Tinha filme, tinha tudo, muito bacana. Então, isso ficou impregnado em mim, eu trago essas lembranças até hoje. Né? E por que deixou Barretos? Bom, Barretos é uma cidade, na época em que eu estava lá, era uma cidade que ou você ia trabalhar no comércio, ou você se tornaria funcionário público. Em Barretos não tem esse volume de indústrias que São José tem. E foi a escola de engenharia para lá, em 1969, por aí. Eu falei para minha mãe, eu vou fazer a escola de engenharia aqui, eu não saio de casa, fico por aqui. Mas ela só iria se instalar 70, por aí. E eu falei para minha mãe, eu vou procurar um emprego até a escola se instalar e eu não fico sem fazer nada. E não consegui nem emprego de contínuo.
Não que contínuo não seja uma profissão honrosa, mas dentro de um banco é a escala mais rasa de cargo. E isso me aborreceu muito. Eu já com científico, com um grau cultural relativamente bom, não tendo conseguido um emprego. Tinha o frigorífico Ângulo, que era a única empresa. E eu não iria trabalhar num frigorífico que aquilo era chocante, a morte de bois, era horrível aquilo. O pessoal assistisse uma sessão no matadouro, nunca mais se envolveria com o consumo de carne. E eu fiquei aborrecido e falei para minha mãe, eu vou para São Paulo fazer cursinho. Fui me preparar melhor, fiz o ângulo latino em São Paulo, que não existia no interior o ângulo latino. Quem quisesse fazer cursinho tinha que ir para São Paulo. Fiz o cursinho e de lá vim para São José. Ficou quanto tempo em São Paulo? Fiquei 1 ano, 1970. E por que São José dos Campos? Porque meu irmão fazia o ITA aqui. Ele já tinha se formado, já era funcionário do CTA, trabalhava numa divisão chamada PEA. Isso foi em que ano, doutor? Que eu cheguei aqui em 71, eu cheguei aqui. Como é que era São José naquela época que o senhor chegou? Uma cidade muito fechada, extremamente fechada, ainda bem interiorana. Foi muito difícil eu aqui em São José me enturmar com jovens da minha idade. Foi muito difícil. A primeira companhia que eu consegui aqui em São José foi um rapaz chamado Écio Cursino, que trabalhava comigo na Minisa. Era uma pessoa muito boa, um jovem bem centrado, e passamos a andar juntos. E eu só fui expandir as minhas amizades quando eu comecei a trabalhar com meu pai, de corretor, fui ser radioamador, aí expandiu mais, e depois indo pelas empresas, trabalhando nessas 3 empresas que eu lhe falei, Minisa, Ericsson e Embraer, foram os 3 lugares que eu trabalhei, exceto aqui. Aqui foi o 4º. Aí o conhecimento expandiu. O conhecimento maior veio com o radioamadorismo e com a parte imobiliária. O senhor falou que trabalhou com radioamador e imobiliária com o seu pai em São José? O radioamadorismo é um esporte. Em São José? São José. Seu pai veio para cá então? Enquanto eu estava em São Paulo, fazendo cursinho, meu irmão trouxe meus pais para morar aqui juntamente com minha irmã. Meu pai já havia se aposentado e minha mãe também. Chegou aqui meu pai com o tino comercial que ele tinha de corretor, ele ficou encantado com o que estava acontecendo em São José. E foi buscar um lugar para trabalhar. O Posidônio José de Freitas é de Barretos. Ele veio para São José e ele foi atrás do Posidônio. Posidônio falou que a praça não estava muito boa, tal, que estava muito difícil no momento e que não precisava de corretores. A gente morava na Siqueira Campos. E o senhor Leles, que fez o cemitério da Zona Leste, ali perto da GM. Engenho de Melo? Não, para cá. Vila Ester. Sim, Jardim Maracanã ali. Tá. Meu pai viu lá venda de Tesouro. terrenos e túmulos. Foi lá falar com esse senhor Leles. Ele falou, para terreno não, a gente vende terreno, não precisa de túmulo. Você quer vender túmulo, eu te dou túmulo. No primeiro dia, meu pai vendeu uns 5 túmulos.
no segundo mais uns 10. Aí ele falou, você é muito bom para vender túmulo, você vai vender terreno. E deu os terrenos lá, Vila Esther, Vila Tesouro, para ele vender. Aquilo foi o início do trabalho de imobiliário do meu pai, aqui em São José. Ônibus da São Bento ia até a igreja do Jardim Paulista. Dali até a Vila Esther, a pé. Ele ia a pé, já idoso. Eu trabalhando aqui na Menezes, eu não posso deixar meu pai fazer isso, ir a pé atrás lá da GM, não está certo isso. Eu ganhava 500 unidades monetárias aqui na Menezes, devia ser cruzeiros. Eu na Floriano Peixoto, eu vi um Fusquinha de um militar da aeronáutica, ele tinha uma loja lá de alugar carros. Chamava-se, se não me engano, Ivan Baranov. Já faleceu. Você não quer vender esse Fusquinha aí? Era um 69. Ah, não, tal. Falei, eu compro, mas não é para vender, é do meu uso. Fiquei amolando ele, falei, eu te vendo. Paguei em 24 meses, financiado no Banco Noroeste. Eu ganhava 500 unidades monetárias da Menezes, eu pagava 500 unidades monetárias para o Banco Noroeste. Ficava assim um tostão. Minha faculdade, meu pai pagava. Eu fiz esse trato com ele. Eu me paga a faculdade e eu pago o carro. E com isso ele decolou. Já no segundo ano, um carro novo, no terceiro, mais outro carro novo. E ficamos com 3 carros, todos novos, trabalhando, eu ajudando ele. A minha ajuda, eu trabalhava em indústria, né? A minha ajuda era no sábado. Nós compramos um Jeep, eu equipei o Jeep com escada, caibro, arame, caixa de ferramenta. E eu ia com a minha hoje mulher, ela era namorada naquela época, a gente ia pregar as placas, eu tinha uma Polaroid, meu irmão tinha trazido da Suécia uma Polaroid, eu aprendi a tirar bem foto com aquilo. A gente tirava foto, punha a placa e fazia um cadastro, e a gente era o único imobiliário em São José que tinha um álbum fotográfico dos imóveis para vender. A gente inovou. Era um avanço naquela época. A gente fez isso para economizar gasolina. Porque você leva o cliente para ver a casa, ele olha e fala, não, eu não quero. Então a gente tinha um álbum. A gente só levava onde ele tinha gostado da cara da casa, né? E as placas eu que fazia. Eu não tinha silk screen aí, contratar serviço de terceiros aí para fazer placa. Eu fazia. Aqui na tecelagem, pedi para um rapaz fazer um gabarito da placa, eu mandava cortar a madeira, eu com uma tinta spray, eu fazia a placa. Aí eu ia colocar a placa, depois ia retirar a placa. Durante a semana na Ericsson ou na Embraer? Isso se deu até a Ericsson. Na Embraer eu não tinha tempo. A Embraer eu entrava lá às 7h30 da manhã, saía 8 ou 9 horas da noite, não tinha tempo. O senhor falou da sua esposa. O senhor chegou aqui jovem, então como é que era a balada naquele tempo aqui em São José? Como é que era o lazer, como é que a juventude se divertia? Eu só me lembro de 2 divertimentos. Um na Associação São José, ali na beira do banhado. Eu acho que o prédio está lá até hoje. Tinha um bailinho noturno. Lembrei de mais um. Na Siqueira Campos, em cima de uma padaria, tinha um sindicato dos comerciários. Ali tinha um bailinho também. E os bailes do CTA, é isso que eu me lembro. E eu não ia nenhum. Eu chegava à noite, estava cansado, não Falavam muito em footing, o senhor não participou dos footing aqui? Não, eu vi footing. Barretos tinha 3 footings em Barretos, por classe social, tá?
as mais riquinhas no jardim, mais bonito. O outro grupo, classe média, mais baixa, girava em torno de um quarteirão. Aqui eu vi. Eu vim muito aqui antes de vir morar. Nas minhas férias de ginásio, de científico, eu vinha com meu irmão estudar. Ele estava ainda fazendo ITA e eu vinha estudar com ele. Química, física. E à noite, ele falava, vamos sair. Tinha um boliche na 15, tinha um boliche, e o footing que eu vi ali na praça, onde tinha o posto telefônico, bem no centro. Tinha uma árvore grande, andaram cortando as árvores que ia cair aquilo. Na 15, naquele pedaço, ia daquele pedaço, onde é o Bradesco hoje, foi o Banco Noroeste, até na igreja e voltava. E estava arrumando o asfalto. Estava barro aquilo. E tinha chovido. E ficamos ali olhando aquele negócio. E um fato pitoresco, passaram aí umas 3 moças, falaram assim, a gente fica nesse amassa-barro, não arruma ninguém, vamos embora. Interessante. E um negócio que é diferente de hoje, eu chegava de Pássaro Marrom vindo de São Paulo, e era na lateral da igreja, a agência do Pássaro, não, na São José, pro lado de lá. O Pássaro Marrom era ali. E eu chegava e estava branca a cidade, uma névoa, e garoava aqui. Eu peguei o tempo em que garoava aqui. A cidade era muito fria. Quando a gente mudou para cá, 70, eu vim em 71, a minha família veio aqui na Tecelagem Paraíba e comprou 5 cobertores para cada um. Barretos é muito quente. Barretos, perto da Sargento, o asfalto, ele derrete. Fica viscoso aquilo. Frita ovo no asfalto ali. E aqui era um frio desgramado. Eu andava com uma japona, existia um negócio chamado japona, era um casacão de veludo. Xadrez. O meu era marrom. E eu andava com aquilo o dia inteiro. E o pessoal perguntava, você está doente? Eu falei, por quê? Não, com esse casaco seu aí, você deve estar doente. Eu falei, não, eu estou com muito frio. Não é doença, né? Eu estou com frio mesmo, tá? E foi difícil acostumar com frio e depois o clima foi mudando, né? O microclima mudou bastante com a construção dos reservatórios. Eu já tinha visto isso em Barretos, quando fizeram um reservatório no Rio Grande. Mudou. Apareceu um vento que nunca aquilo existiu, aquele vento. E aqui a temperatura mudou também. E o desmatamento, hoje o clima daqui não é sombra do que foi. Imaginem na época sanatorial, então, como era, né? Você falou em footing, né? E a sua esposa apareceu como na sua vida? A minha esposa, eu vim para cá e eu fui fazer o curso de economia. Era lá no Monteiro Lobato, era um pó violento, não tinha nada naquela parte do Colinas ali, subindo a quadra, não tinha nada. Colinas não tinha nada, era uma estrada de terra que se subia, no topo tinha onde era a escola de economia da Univap e o prédio do seminário. Então, eu pegava ali na Avenida São José, uma Kombi de um motorista, ele fazia o fretamento, o senhor Otávio. Ele era sogro do Dudu, que foi vereador, militou aí na política.
E ela vinha de Santana. E primeiro dia eu vi uma moça muito bonita. Opa. O segundo dia também me aproximei dela na faculdade. Eu estava na minha classe. Ela não era boa em matemática, não. Eu estava no estado da arte com o estudo de matemática. E falei, dou aula para você. Eu vou na sua casa dar aula. E a mãe dela falava, mas esse moço é muito bonzinho. Será que é só amizade? Ela, não, é muito meu amigo. E dali a uns dias, eu convidei ela para sair de noite. E começamos a namorar. Não precisou amassar barro. Bom, quanto tempo de namoro? Casou com quantos anos? Namoramos aí um ano de namoro, um ano de noivado. Foi rápido. Nessa época você estava na Embraer? Ainda na Ericsson. Ericsson. Na Ericsson. Estamos casados há 42 anos. E quando ela chegou e disse que o senhor ia ser pai, como é que foi essa emoção? Foi um tranco, porque era uma responsabilidade na minha cabeça muito grande, né? Depois do susto, aí veio a alegria. Aí encaramos os dois juntos e todos os percalços que advêm de ter um filho, doenças, operações, a gente encarou junto. Quantos filhos? São 2 filhos. Tem uma moça que é dentista e o menino é procurador da República. O menino tem 38 anos. E qual a importância da família na sua vida, doutor? Bom, eu cresci numa família que valorizava a instituição família. Cultura e família. Eram os valores que a gente aprendeu com os pais. Eu queria ter uma família. Demorei um pouco, eu tinha 30 anos quando eu me casei, mas era mais por estar ajudando a minha família. Eu queria sair de casa me casando, mas sabendo que minha família ia ficar bem. E foi isso que eu fiz. Então, a família para mim é tudo. Os filhos, eu e minha esposa, a gente... nós vivemos para os filhos, hoje eles não precisam mais da gente, estão adultos, mas foi o tempo inteiro, primeiro a família e depois a gente. O orçamento era para o estudo dos filhos. Deixava de comprar um carro novo para sobrar dinheiro para os filhos estudarem. Sempre em escolas particulares, desde o prezinho até a universidade. E hoje a gente não se arrepende de ter feito isso. Bom, conversando com a sua esposa, ela é uma escritora, né? Mas o senhor tem um dedo também na literatura, não tem? Olha, o que eu escrevo, eu estou escrevendo algo para mim. Seria mais para deixar para os filhos o que foi o passado meu, da minha família, as minhas experiências. Eu estou escrevendo algo chamado Memórias da Minha Vida. E eu pulei a infância, fui direto para a adolescência, que é a fase que mais empolga a gente depois já de uma certa idade, se lembra da adolescência, né? Então eu vou fazer infância, do que eu me lembro, eu tenho memórias boas da infância, com 4 anos eu já me lembro de coisas que eu aferi com a minha mãe. Mãe, eu me lembro disso. Quantos anos eu tinha? Você tinha uns 4 anos aí. E depois fazer da fase adulta. E deixar para os filhos. Mas não tenho a preocupação literária. Não tenho. Eu gostaria de escrever um livro sobre combate aéreo. Mas primeiro eu vou me dedicar a essas memórias minhas. O senhor enveredou também para a área jurídica, né? Eu fui advogado. Eu sou ainda, né? Mantenho a inscrição.
Eu descobri direito no curso de economia. Um procurador da prefeitura, que eu não me lembro o nome dele, mas muito conhecido na época, Fernando, me parece. Ele era um procurador da prefeitura e dava aula de introdução ao direito à faculdade de economia. Ele começou a dar aula, eu falei, bem, isso é direito? Eu desprezava direito. Eu queria ser engenheiro, eu não queria nem saber de direito, não. Nem ser treineiro no vestibular em São Paulo, eu quis fazer. O ângulo falou, vamos fazer, que é um treino para você. Eu não, vou na São Francisco fazer vestibular para direito, que isso? E me apaixonei por direito. E eu não tive coragem de largar o curso que eu estava fazendo. Então eu curti do segundo ano até o quarto ano a vontade de fazer direito. Terminei o curso, voltei, fiz novo vestibular na Univap, entrei em Direito e fiz o Direito. Aí eu fui um ótimo aluno. Direito, Ciências e Economia. O senhor já pilotou um avião? Não, só com joystick. Eu sou piloto de aeromodelo. Tem alguma frustração por não ter... De jeito nenhum. Eu vivi o meu sonho de avião dentro da Embraer, andei muito de avião, viajei muito pela Embraer, com aviões da Embraer. Eu não tenho frustração nenhuma de não ter sido piloto militar, nenhuma. Esse trabalho de 15 anos da Embraer me realizou. Eu fiz excelentes coisas pelo país dentro da Embraer. A legislação tributária voltada para o produto avião, peças e suas partes, eu trabalhei 4 anos nisso. O arcabouço jurídico que está hoje voltado de tributos, voltado para a aviação, eu trabalhei nisso. É um grande orgulho que eu tenho ter trabalhado nisso e ter concluído a missão. Viajando, convencendo os gabinetes do Ministério da Economia, da Fazenda, fazendo audiências públicas no Rio de Janeiro para poder importar materiais. Se tivesse algum fabricante, a gente não importaria com isenção. Foi um ciclo muito assim, profícuo para mim, de um grande aprendizado. E é uma herança que está aí. Fiz como empregado da Embraer, mas é uma herança que eu deixei, então usam até hoje. E nessa viagem de vida, doutor, São José foi uma boa escolha? Foi. Eu não sairia daqui. Eu não saio para lugar nenhum. São José é um encanto. São José é uma cidade encantadora, uma cidade limpa, bonita. Eu não saio daqui para ir para lugar nenhum. Vou ficar aqui. O senhor tem alguma religião? Sou católico. Time de futebol do coração? Não tenho, eu não torço para ninguém. Tem motivo, tá? Quando eu torcia para o São Paulo, na época que o Amauri era jogador, lá em Barretos ele chamava-se Marreco. Era do Barretos. Ele foi vendido para o São Paulo, virou um astro e foi jogar no México. Ele já faleceu. Eu comia as pontas dos dedos de nervoso. E assisti o jogo do Barretos, também do Fortaleza, que era o segundo time. Eles juntaram e fizeram um time só, né? Eu comia as unhas, comia tudo. E um dia eu fiz a pergunta, eu tenho domínio sobre isso? Por que eu estou fazendo isso comigo? Por que eu estou tenso? Por quê? Eu devia ter uns 14, 15 anos. Eu falei, não vou torcer para ninguém mais. A partir daí eu tive sossego.
Só torço para a seleção brasileira. E hoje, o que eu faço? Eu assisto qualquer jogo que esteja na televisão, eu curto. Se é jogo do Palmeiras, eu acho legal. Se é do São Paulo, eu acho legal. Se é do Corinthians, eu acho legal. Eu gosto do futebol. Mas torcer, não torço mais. Bom, nós falamos de ciência, falamos de área jurídica, falamos de avião. Como é que é o Dr. Wagner na cozinha? Um zero à esquerda. Eu não sei cozinhar. Eu só aprendi a fritar ovo. Então, não sei nada. Minha esposa nunca me deu oportunidade de eu mexer na cozinha. Ela, não, eu faço para você, eu faço para você. E eu não aprendi. Eu admiro quem saiba. Eu tenho uma pessoa conhecida minha, conhecido da Embraer, ele tinha toda a parafernália de uma cozinha dele. E a mulher dele não podia pôr mão. Era dele. Então, quando ele ia cozinhar, a mulher saía, ele pegava os utensílios dele e fazia as comidas. Mas eu não tenho. Eu tenho um outro colega que foi sócio meu, ele curte comida. Assim, um negócio. Para mim, comida é uma refeição para você tirar a energia daí e viver, né? Eu não curto assim. A única coisa que eu acho muito gostosa é o peixe do Vila Velha. O senhor tem algum hobby? Aeromodelismo. Aeromodelismo eu gosto muito. É caro, muito caro. Na minha época era barato. Não tinha motor, você empinava como se fosse uma pipa, tirava o engate, ele ficava rodando, você corria atrás se ele começasse a ir muito longe, ou elástico, dava a corda, soltava. Hoje não, hoje é sofisticado. Eu levei um choque quando eu fui no clube de aeromodelismo da Urbanova. Lá dentro da Univap tem um clube de aeromodelismo, lá no fundo. Eu levei um choque de ver caças que eu vejo em fotografias, ali em escala menor, eu voando, um negócio espetacular. Mas é caro, né? Então, não dá para ter um aeromodelo desse porte. O senhor gosta de viajar? Não, eu não gosto de sair de casa. Mas teve alguma viagem marcante ou não? Viagem marcante foram as de trabalho, eram emocionantes as de trabalho, que eu tinha que convencer o governo de coisa que eles não queriam dar para a Embraer. Então era emocionante. A viagem externa, eu fui à Argentina, e a partir do momento que eu vi a Argentina, Buenos Aires, eu parei de fazer gozação com o argentino. Era uma cidade limpa, um povo educado, todo mundo numa rodovia muito grande, todo mundo não passava do limite de velocidade. É bem mais organizado que aqui. Né? E tem algum país do mundo que o senhor gostaria de conhecer? Talvez França. Ir nos museus da França, talvez isso. Bom, 2 perguntas o senhor já respondeu. O que São José dos Campos significa na sua vida? É a grande oportunidade para mim. Que no primeiro momento que eu falei que eu ia trabalhar, e falei para o meu pai, aqui na Baixada da Vila Maria, eu estava no topo, na Siqueira Campos, na Baixada tem uma indústria, eu vou lá. Fui atendido pela senhora chamada Durvalina. Tem uma vaga na Minisa, vai fazer exame. Fui fazer exame, eu vim para casa do ombro, a mão, cheio de pelotes, de alergia aos produtos que tinha aqui dentro. Aí ela olhou aquilo e falou, o senhor não pode trabalhar aqui? O senhor tem alergia a tudo que tem aqui dentro? Eu falei,
Me dê a oportunidade. Se eu der um espirro, eu peço conta e vou embora. Fiquei 2 anos e meio aí, não deu um espirro, nunca tive nada. Outra pergunta, o senhor já respondeu também. Se tivesse que mudar para uma outra cidade, qual que o senhor optaria em morar? O senhor falou que não sai de São José. Não, eu não tenho a mínima vontade de sair daqui. E nem para ir para Barretos. Eu fui poucas vezes para Barretos. Não tenho. Aqui é minha terra. Eu tive o privilégio de escolher a terra onde eu ia morar. O senhor tem algum ídolo? Olha, os meus ídolos são ligados à ciência, tá? Einstein, por exemplo. Eu gosto muito das pessoas que desenvolveram a ciência. Músicos que deixaram aí um legado, isso são meus ídolos, né? Agora, pessoas marcantes na sua vida, doutor. Marcantes. Professor Edgar Heitor Ave, meu mestre no curso ginasial. Daniel de Souza foi meu chefe na Embraer, uma pessoa muito espetacular, uma pessoa inteligentíssima. Um tio que já faleceu, Eduardo Zanelato, ele me marcou muito, que ele gostava muito de mim, ele queria até que eu fosse morar com ele. E o negócio dele ficaria para mim. Eu não quis. Não quis porque meu compromisso era com a família, eu não podia deixar minha família, né? Mas ele me marcou muito. E Ivan Ivo foi meu chefe na Ericsson, uma pessoa muito boa, um ser humano assim, muito bom, já falecido também. São pessoas que cruzam na sua vida e te deixam uma marca, tá? Então, essas pessoas eu guardo as lembranças comigo. 2 últimas perguntas. Se o senhor pudesse trocar 1 hora do seu futuro por 5 minutos do seu passado, esses 5 minutos o senhor estaria onde, fazendo o quê? Eu estaria dentro do clube de ciências, sendo monitor de feira de ciência, ajudando a estruturar aquilo aquilo foi um sonho que caiu no meu colo. Era lá que eu estaria, dentro do meu ginásio do estado, ajudando. Uma grande saudade. Meus pais.